Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje de matemática, ciências, religião e inglês, certo? Vamos lá. Nossa aula de matemática de hoje é praticamente uma revisão da semana passada. Estamos trabalhando com números decimais, né? E aqui eu tenho um número, 672. Esse 672, eu tenho 3 ordens, não é isso? A primeira ordem é o número 2, a segunda ordem é o número 7 e a terceira ordem é o número 6. Nesse número, mas poderia ter mais números aqui e a gente ia contando as ordens, certo? O número 2 é a unidade, o número 7 é a dezena e o número 6 é a centena. Através desse número, eu consigo saber quem é o antecessor e quem é seu sucessor. Antes, 671, depois 673. Vamos lá. A Pro já disse que um quadradinho desse é unidades, mas se eu tenho 10 desse, uma dezena. E se eu tenho 100, uma centena. Dezena, eu tenho quantos zeros no final? Um único zero. Centena, 2 zeros. Se eu falasse milhar de 1000, 3 zeros. Aqui, o número 2, como é unidade, ele não possui zero, né? Se a gente já para perguntar qual é a posição do número. Se eu perguntar qual é a posição do número 7, aí o que é que vocês vão me dizer? Bom, o 7 está na dezena. Se ele está na dezena, ele vira o número 70. O 6 está na centena. Se eu quero saber qual é esse número, ele vira 600. Eu acrescento 2 zeros nele, certo? Vamos lá. A atividade de casa de hoje, que está no site do colégio, a Pro dá um número e vocês vão me dizer quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena. Quando a Pro pergunta valor posicional do algarismo, eu quero saber que posição está esse algarismo. Que posição está esse algarismo 6? Ele está na centena e ele equivale ao número 600, certo? E aí o assunto de matemática é super fácil. Vocês, escrever por extenso o número, né? As ordens, né? O sexto, observe o número abaixo e responda o que se pede. O número 12.325, ele tem quantas ordens? Lembrando que a ordem, começa da unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto for o número, certo? Valor posicional. Aí a prova pode perguntar, qual é o valor posicional aqui do número 2? Unidade. Ele tem 0 no final? Não, então fica ele número 2. O 7, ele vira 70. E o 6, ele vira 600. Certo, meus amores? Super fácil matemática hoje, né? Mas no Zoom iremos intensificar um pouquinho mais, principalmente nas atividades do módulo, certo? Vamos lá para ciências. Ciências é um assunto que estamos trabalhando também, um assunto que vai ser um pouco de repetição, mas com a repetição vocês conseguem assimilar e aprender. Estamos trabalhando com misturas, né? 2 tipos, homogênea e heterogênea. Uma informação nova hoje. A homogênea, a mistura homogênea, que a gente fala que só tem uma única fase, ela é uniforme, né? A mistura dela é uniforme, porque elas conseguem, se fixar, elas se fixam, né? E ficam unidas, né? Então, a gente fala que é uniforme. Homogênea, uma única fase. Heterogênea, mais de uma fase. Assunto super fácil, né? A Pro pergunta. E agora tem uma informação diferente. Diferente assim. O sangue e o leite parecem uniformes, não é isso? Mas, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue verificar outras substâncias ali, outros componentes. Então, sangue e leite parecem homogêneas, mas elas são heterogêneas. E o ar,
que respiramos, né? Ela é homogênea ou heterogênea? A gente respira, a gente não consegue ver, a gente sabe que são vários gases que tem aqui, mas a gente também não consegue visualizar. Ela pode ser considerada heterogênea? Não. Por que não? Ela é homogênea, porque mesmo com vários gases, a gente não consegue visualizar, né, esses gases. Então, ela é uma mistura homogênea, certo? Vamos lá para a religião. Religião, estamos trabalhando em cima da apostila. Também uma revisão, né? Estamos trabalhando a importância do ensino religioso, né? Por que existe o ensino religioso? É uma disciplina que ela serve para orientar as pessoas a respeito de diferentes religiões. Né? A gente aprendeu um pouquinho mais futuramente, né? Com o passar da unidade, lá para a segunda ou terceira unidade, iremos trabalhar com o hinduísmo, né? Uma religião que vem da Índia, o budismo, uma religião também, né? E aí a gente vai trabalhando em várias religiões. Então, por isso que é importante o ensino religioso. Você acaba aprendendo um pouquinho sobre determinado povo, certo? E aí, religião é importante? É importante porque ela passa as tradições, né, religiosas de um povo, a fé de determinado povo. Existem 3 livros que estamos trabalhando em cima dele, né, livros com textos religiosos de povos. A Bíblia, que é o cristianismo, o Alcorão, que é do judaísmo, o Alcorão, que é do islamismo, e o Torá, que é do judaísmo, certo? Bíblia, cristianismo, Alcorão, islamismo, Torá, judaísmo. Basicamente, o nosso assunto de religião é esse aí, certo, meus amores? Vamos lá. Inglês. Bom, inglês, trabalhamos na última aula no Zoom, né, também, um diálogo, né, na verdade uma entrevista, com algumas perguntas em inglês, como vocês devem perguntar o nome, como vocês devem perguntar a idade de uma pessoa, como você deve perguntar sobre, what's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? Né? E aí, a gente tem voleibol, a gente tem natação, que é swim, a gente tem futebol, que pode ser futebol, ou pode ser soccer, também tem tênis. Então, assim, o vocabulário dos esportes, vocês conseguem identificar facilmente, né, através da pronúncia deles. O que é que a prova vai fazer agora? Vai colocar algumas figuras de esportes em inglês aqui na videoaula, para vocês fixarem um pouco mais. E na sexta-feira, que é a nossa atividade de inglês, iremos intensificar no Zoom, no ofício e no livro. Certo, meus amores? Um beijão, fique com Deus e até amanhã.